Doutora Lu, meu bebê está fazendo muito esforço para evacuar. Fica vermelho, se contorce e não sai cocô. Será que ele está com o intestino preso? Será? Bom, vem assistir esse vídeo que a gente vai conversar sobre isso. Mas vamos lá, vamos conversar que o papo é sério. Muitos bebês pequenos, nas primeiras semanas de vida, eles sentem um desconforto, faz uma força fazer cocô enorme. E as mães ficam assim, e os pais também angustiados, porque vê que a bebê se contorce, barriga estufa, né? Ele fica até vermelho e aí de repente não sai cocô. Será que isso é prisão de ventre? Não, eu quero te contar um segredo. É que os bebês, quando eles nascem com imaturidade. É uma descoordenação no seu intestino, nos músculos pélvicos, no esfíncter anal. Essa síndrome não é doença, é chamado disquesia. Disquesia é essa descoordenação, essa imaturidade. Isso não é prisão de ventre, como também não é doença. Vou explicar o que é. Os bebês, quando eles nascem, muitas vezes eles querem fazer cocô, mas eles não conseguem dar as ordens para o corpo dele relaxar, para conseguir soltar o pum, para conseguir soltar as fezes. A diferença da disquesia para prisão de ventre é muito simples. Prisão de ventre, obstipação, é quando o nosso cocô está duro e aí a gente faz bolinha, faz força e sai aquele cocô duro. A disquesia não. Não é porque o cocô está duro ou porque realmente está difícil, empedrado para sair as fezes. Não, a disquesia é apenas uma descoordenação. O bebê sente a vontade, mas ele não consegue coordenar a parte baixa para que o cocô saia. E quando sai, normalmente é bem líquido. Então a disquesia, a gente tem que ter muita paciência, porque essa descoordenação, que eu já falei que não é doença e não tem remédio, ela é uma imaturidade, ela vai melhorar conforme o bebê for crescendo e aprender a coordenar. A gente pensa que soltar pum é natural e que fazer cocô é normal, porque a gente já aprendeu, mas a gente também teve uma época da vida que a gente teve que aprender a controlar os esfíncteres, o esfíncter anal. Então, para o bebê aprender e acabar com o problema da disquesia, a gente tem que ter paciência, porque o tempo é o melhor remédio. Ah, doutora Lu, você não vai dar nenhuma dica para eu aliviar enquanto o bebê não aprende? Vou dar sim. Vou dar sim, não é que vai resolver 100%, mas a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar o bebê. A primeira coisa é a gente entender que essa dificuldade que o bebê está tendo para fazer cocô não é doença e não é nada a ver com leite. Tem a ver apenas com a imaturidade intestinal. Não é para dar nada de laxante para o bebê, nem é para dar remédio, nada disso, tá bom? Isso é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. A segunda coisa, quando o bebê estiver com desconforto, é muito importante a gente pegar no colo, acolher, tá? Ser carinhoso, porque o bebê está sentindo desconforto mesmo. É que ele não aprendeu ainda a lidar com o seu próprio corpo. É difícil. Mas algumas coisas que ajudam bem. O quê? A gente colocar o bebê no nosso colo e puxar as perninhas, para que assim, puxando as perninhas, o bebê tenha mais coordenação, vai ter uma pressão intra-abdominal e o bebê pode facilitar. Tem um vídeo no nosso canal que mostra isso, como o bebê puxando as perninhas. Uma outra dica valiosa, quando o seu bebê estiver sentindo essa vontade de fazer cocô, mas você vai lá e olha o bumbum dele e o ânus está bem fechado, é o quê? É a gente fazer como na época da minha mãe, da sua avó, era o quê? Banho de assento. É colocar uma aguinha morna, como um ofurô, por exemplo, e colocar o bebê num banho de assento. Quando a gente coloca o bebê na água morna, o que acontece com o esfíncter? Relaxa, relaxa a musculatura e aí fica mais fácil do cocô sair. Né? Outra dica interessante, além da postura e além do que eu já falei, de sentar do banho de assento, é a gente colocar um algodãozinho com água morna ali na região anal. Não é para colocar o dedo e nem ficar enfiando nada no ânus do bebê. Não é isso, tá bom? Nem é para ficar estimulando muito o ânus, não. Só você colocar um algodãozinho ou um banho de assento ou segurar as perninhas é mais que suficiente.
O importante é a gente ter paciência e a gente entender que o nosso bebê está vivendo a gestação extraútero. Ele está se adaptando com a vida aqui fora. E essa vida aqui fora é tão diferente da vida do útero. Às vezes tem esses desafios. E a disquesia, essa dissincronia, né? Essa assincronia entre a vontade de fazer cocô e a abertura do ânus e a contração lá do intestino é um dos desafios para quem acabou de sair do útero. Muita paciência, muito amor, muita paciência, muita oração e tudo isso vai passar. O seu bebê vai crescer, vai amadurecer, ele vai conseguir funcionar melhor e os choros vão diminuir cada vez mais. Os primeiros 3 meses são os mais difíceis.